Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Esdras. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós vimos a volta dos cativos, a reconstrução do altar e do templo e a oposição à reconstrução. Então hoje nós vamos ver o incentivo para reedificar. Vejamos lá então. Bom, nós vimos no vídeo anterior que quando o povo de Deus começa a reconstruir o templo, eles começam a enfrentar alguns obstáculos, alguma oposição. E essa oposição era bem ferrenha, era uma oposição bastante grande. E o povo acabou não tendo firmeza, não tendo forças para continuar a reedificar. Então o que eles fizeram? Eles pararam, só que era algo que Deus lhes havia dado, Deus lhes havia dito para fazer. Então, esta parada não era do interesse nem de Deus, nem das coisas de Deus. O que acontece aqui é que nós vemos o seguinte: muita gente, quando começa uma obra fantástica, quando Deus está à frente e Deus lhes abre caminho para alguma obra, algum ministério, se eles enfrentam algum tipo de obstáculo, se eles enfrentam algum tipo de oposição, eles desanimam e param. E foi isso que aconteceu aqui com eles. Então o que Deus faz? Deus não vê outra saída a não ser chamar os seus profetas, Ageu e Zacarias, primeiro Ageu e depois Zacarias, para conversar com o povo e incentivar a fazer o que eles tinham que fazer. Ageu era alguém, nós vamos gravar o vídeo em relação a Ageu. Ageu falava com bastante clareza, sem meias palavras, ele falava aquilo que tinha que ser falado diretamente. Zacarias não, Zacarias era um pouquinho mais enigmático, um pouquinho mais idealista. Mas os dois falavam no mesmo sentido, eles estavam pregando em nome de Deus, em nome do Deus de Israel. E aqui nós vemos que pela pregação, pelas profecias, nós vemos que o Espírito de Deus estava com eles. Estava exatamente no sentido de incentivar o povo a reedificar. O ministério deles durou 4 anos e o resultado foi exatamente a conclusão da obra. É óbvio que nós vamos encontrar aqui algumas motivações que são motivações até mesmo oficiais. Naquela época haviam muitas revoltas. O reino era muito grande, o império era muito grande e, por óbvio, nem todo mundo estava satisfeito com a situação. Então, o que acontecia é que era uma revolta aqui, uma revolta lá. Então, focos de revoltas aconteciam. Para evitar que algo mais grave acontecesse, é que Tatenai é o governador daquela região, né? Então o rei determinava algumas pessoas de sua confiança para governar os lugares. Tatenai era o governador daquela região. Então Tatenai, o que ele fez? Ele foi conferir se realmente aquilo era uma revolta ou se era realmente um templo. Então quando ele chega lá, ele vê que é um templo. E ele pergunta: escute, é um templo? Vocês não estão querendo se revoltar? Vocês não estão fazendo uma outra coisa? Quer dizer, não há aqui um início de revolta? E ele vai conferir, ele vai fazer um relatório para o rei. Nesta época já era um outro rei, era o rei Dario. Então nós já estamos passando de rei em rei, nós já estamos em Dario. O que acontece é que este Tatenai, ele envia o relatório para Dario. E ele, conversando com as pessoas em Jerusalém,
ele pergunta o que eles estão fazendo e com que ordens eles estão fazendo aquilo tudo, né? Na verdade, eles explicam o seguinte: olha, nós estamos fazendo uma coisa que Ciro determinou para nós fazermos, nós estamos cumprindo um decreto, nós estamos cumprindo ordens de Ciro. Se você escrever para lá, se você perguntar, provavelmente os documentos disso vão ser encontrados. Deve ter o documento em algum lugar, porque eles guardam tudo, deve ter algum documento de que Ciro permitiu que isto se fizesse. Então, Tatenai escreve para Dario, fazendo seu relatório, dizendo: olha, eles estão construindo, dizem que estão construindo um templo, acontece isso, são pedras, são madeiras, enfim, é uma construção bastante grande, mas eles estão dizendo que é por ordem de Ciro e que existe documentação para isso. E eles foram atrás da documentação, eles encontraram esses documentos numa cidade chamada Ecbátana ou Acbátana. Às vezes está Ecbátana na tua Bíblia, às vezes está Acbátana. É a mesma cidade, apenas com uma forma diferente de escrever. Essa cidade de Ecbátana, ela fica aqui no Reino da Média. A Babilônia, só para que você tenha ideia, ela fica nesse canto aqui. Nínive está aqui em cima, Assur está aqui, Ur mais embaixo. Então, aqui para cima, Ecbátana é o local onde eles encontraram os documentos de que Ciro havia autorizado isso, que Ciro havia dado, inclusive, material, dinheiro, enfim, tudo isso para a reconstrução. Então, nesta autorização, nesses documentos feitos por Ciro, está lá escrito que eles podem usar essas pedras é para o templo mesmo, não é nenhuma fortificação militar, e que as madeiras podem ser utilizadas e que existe também verbas para isso. Então, quando Dario recupera essa documentação toda, o que ele faz? Ele faz um outro documento, ele refaz esse documento, agora com a sua assinatura, com as suas ordens, e libera mais verbas para as despesas da reconstrução. Eles encontram nesses documentos instruções de outros utensílios, de todos os utensílios. Quando a Babilônia invade Jerusalém, quando eles destroem tudo, eles levam os utensílios todos do templo para a Babilônia. E eles encontram essa documentação Ciro dizendo que isso tem que ser devolvido e explicando como tem que ser devolvido. Então, o que Dario faz? Ele não vai discutir a ordem de Ciro, ele vai confirmar a ordem de Ciro. Ele libera a verba, ele libera todos esses utensílios, ele confirma todas as orientações que Ciro havia colocado para os que estavam refazendo o templo em Jerusalém. Dario autoriza então a obra deveria ser realizada em conformidade como tinha sido iniciada, ou seja, todas as orientações iniciais tinham que ser cumpridas. Ele libera mais fundos, mais dinheiro ainda para a execução da obra e ele diz mais. Ele diz o seguinte: aquele que não cumprisse, ele ia ser justiçado. O que é esse justiçar? Pode ser ferir, pode ser pregar numa cruz, pode ser enforcar ou pode ser qualquer outra punição. E a casa desta pessoa ia ser confiscada. Ou seja, a ordem era uma ordem absoluta, não podia negar. E ele proíbe qualquer interferência, ele proíbe qualquer obstrução. Nós vamos ver aqui muito claramente a mão do Senhor guiando, não só lá no passado como guiou Ciro, mas agora guiando Dario. Ou seja, é um outro soberano, é um outro rei que vai entender as obras e vai entender as ordens e vai dizer mais. Olha o que ele diz assim, olha, ele manda uma correspondência para Tatenai, o governador dele, e ele diz isso:
Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Biozenai, que era quem trabalhava com ele, e os vossos companheiros, os governadores que estáis da além do rio, ou seja, na terra de Judá e na terra próxima a Judá. Permanecei longe dali, ou seja, não se meta. Não vai incomodar, permaneça longe, não se meta. Isso é uma maneira jurídica de dizer não tem nada com isso, não se meta com eles, não vá fazer nada. Não empeçais a obra desta casa de Deus. Olha, ele reconhece, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus. Ele faz a mesma menção a Deus como Deus dos céus, como sendo o maior dos deuses, o mais poderoso, o mais supremo, o mais majestoso dos deuses. E ali, além dos sacrifícios, que orem pela vida do rei e dos seus filhos. Ou seja, o interesse deles é fazer a reconstrução do templo, não para agradar os judeus, mas para que os judeus pudessem orar por ele e pelos seus filhos. Então, é interesse próprio dele. O Deus que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto, para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Então, ele inclusive, ele vai dizer, né, que o próprio Deus vai fazer isso. Nem ele vai se meter a fazer isso. O próprio Deus vai tomar as providências contra quem se insurgir, contra quem impedir, contra quem se meter nesta obra que é da vontade de Deus. Isto é um reconhecimento por um ímpio, por um gentio, do poder, da majestade e da soberania de Deus. Então nós vemos aqui nos dizeres de Dario o que realmente deveria ser feito. Ora, Tatenai não tinha o que fazer. Ele tinha que cumprir as ordens do rei, mesmo porque se ele não cumprisse, ele teria consequências terríveis. Os judeus retomam, né? Eles já estavam sendo incentivados por Ageu e Zacarias, eles já estavam fazendo o que eles tinham que fazer. Tatenai chega com as ordens, ele não se mete, deixa à vontade o povo de Deus para fazer o que tem que fazer. E assim é que em 516, 517 mais ou menos, 4 meses e meio depois de que Ageu começa a pregar, né, e 1 mês antes da Páscoa, o templo é terminado. Olha que providência divina! 1 mês antes da Páscoa, o templo é terminado, ou seja, bem a tempo de fazer os preparativos para a Páscoa do Senhor. Quando o templo é terminado, quando o templo é refeito, nós temos aí completa-se a data que se completa de 70 anos depois da destruição do templo construído por Salomão por parte de Nabucodonosor, por parte dos babilônios. Então, 70 anos depois, para quê? Para cumprir aquela profecia que nós lemos no vídeo anterior, dizendo que 70 anos era o tempo da penitência e, portanto, estava reconstruído, estava refeito o templo do Senhor. A dedicação do templo nós chamamos de Hanukkah. Hanukkah tem uma festa do Hanukkah, que não é esta daqui, mas foi feita uma festa de dedicação. Toda dedicação é Hanukkah. Esse templo não era o templo de Salomão. Era um templo mais humilde. Era um templo feito na medida em que se podia fazer, sem as riquezas que o templo anterior tinha. A dedicação, a festa, o Hanukkah da dedicação do templo também não foi aquela festa que Salomão deu. Só para você ter uma ideia, na primeira festa foram mortos, oferecidos, sacrificados 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Não tinha nada disso agora. Isso significa que muitos que conheceram choraram porque lembravam
daquilo que foi antes e que não era agora. Mas a consagração do templo foi feita de acordo com a vontade de Deus, conforme Deus havia determinado, e ele estava agora à disposição de Deus. Logo em seguida, como nós dissemos, ele ficou pronto a tempo de se preparar a Páscoa. E esta Páscoa, então, foi comemorada. Todos que quisessem vir eram bem-vindos, não havia nenhuma acepção. É claro que eles não mandaram convites, as pessoas vinham de acordo com o seu interesse. Todos eram bem-vindos, todos eram aceitos. Isso significa que todos estavam sendo aceitos na comunidade, no grupo, no povo de Deus, como tinha acontecido com Raabe, como tinha acontecido com Ruth. Todos são bem-vindos ao povo de Deus. O templo foi consagrado de acordo com a vontade de Deus. Amém, amados? Bons estudos.